Boa tarde. Respira fundo e vamos lá. Gente, é um prazer estar aqui e é uma responsabilidade para mim quando a Cris falou. Na verdade, a Cris falou já tem uns meses, né? Uns 2 meses, acho, atrás. Então, tive tempo para me preparar psicologicamente para estar aqui, porque eu venho acompanhando, né, de perto o trabalho que tem sido feito com as mulheres aqui. E eu sei que mulheres muito abençoadas já passaram por aqui, né, nos abençoando com palavras maravilhosas. Hoje mesmo, né, a gente já teve aqui. Se a gente saísse daqui agora, a gente já estaria saindo cheias, né, da palavra de Deus e, enfim, do amor de Deus. E eu fiquei pensando, né, no que falar, porque aí eu sei que tem essa questão, né, eu sou daqui da Arena, tenho ajudado com as mulheres e, por um acaso, eu também sou psicóloga, né? E eu sei que esse é um papel importante, assim, que eu exerço na minha vida. E aí eu fiquei pensando, e agora? Quem que vai falar? Será que é a Bia psicóloga? Será que é a Bia, né? A Bia mesmo? Até falei para a Cris, né? Vocês estão pensando uma coisa mais voltado para a psicologia mesmo, ou uma coisa mais a Bia da Arena, né, sem ser tanto a Bia psicóloga. E ela falou, Bia, que Deus colocar no teu coração. E aí eu fiz uma mistura, assim, um pouco das duas coisas. Eu não estou aqui como psicóloga, necessariamente. Meu conhecimento de psicóloga hoje, ele só está me dando um plano de fundo, assim, para trazer algumas coisas para vocês, né, para contribuir na edificação de vocês. E só também, voltando um pouquinho, na mesma semana, eu nem falei para a Cris isso, na mesma semana que ela falou comigo, e aí eu falei, tá bom, vamos pensar, né, vamos ver o que Deus vai colocar no nosso coração. E aí eu tenho um aplicativo aqui da Bíblia, que tem uns devocionais diários, e aí, acho que 1 ou 2 dias depois que ela veio falar comigo, o versículo do devocional era o seguinte, vou ler para vocês. Está lá em 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4, que fala assim: que Deus maravilhoso nós temos. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que, quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. Para que possamos transmitir o mesmo conforto que Deus nos deu. E aí isso ficou na minha cabeça, né? E aí também, acho que na mesma semana eu estava ouvindo um podcast, e aí uma frase assim que me saltou, que parece que Deus passou um grifa-texto assim na frase enquanto eu ouvia. Uma pessoa, não vou lembrar quem que era, mas a pessoa falava assim, ela falava algo do tipo, que quando Deus te faz passar por um problema, Ele pode te usar, ou Ele quer te usar para ser parte da solução daquele problema. E aí eu fiquei pensando de novo, né, do quanto que aquilo estava conectado com o versículo que tinha aparecido no meu devocional naquela semana. E aí eu fiquei pensando, bom, qual que foi, né, qual que tem sido meu maior dilema de vida, né? É a espera. Eu vou contextualizar, né, para vocês, acho que a maioria aqui conhece a minha história, mas dando um breve plano de fundo assim, da minha história, eu sou casada com o Diego, a gente se casou em 2018, a gente começou a namorar em 2015, nos casamos em 2018, e aí em 2023 a gente falou, vamos ter nosso primeiro filho, né? A gente achou que ia ser assim, a gente evita, e aí a gente acha que quando a gente falar assim, vai acontecer, né? E até que foi rápido isso, a espera pelo positivo em si foi rápida. A gente teve aí cerca de 3 meses, e a gente teve nosso primeiro positivo, e aquela festa, né? Primeiro neto, dos 2 lados da família, aquela coisa toda, todo mundo, né? Enfim, muito feliz. E no meio do caminho, os nossos planos eles foram por água abaixo, né? Porque o nosso filho ele nasceu, mas ele nasceu prematuro, muito prematuro. Ele nasceu eu ia completar 6 meses. Eu estava de 25 semanas e 5 dias. Para só quem já ficou grávida que entende essa contagem de semanas, né? Mas eu estava ali para completar 6 meses.
a minha bolsa se rompeu antes da hora, e aí eu acabei perdendo todo o meu líquido e precisei ficar de repouso absoluto, e acabei tendo depois um descolamento de placenta por conta dessa perda do líquido. E aí o Benício, meu primeiro filho, nasceu, e ele ficou pouco tempo aqui com a gente. E ele era um pacotinho, assim, 31 centímetros, 700 gramas, tinha nem 1 quilinho. Ele era muito, ainda não estava na hora, né? Quer dizer, para Deus estava, né? Mas ele ainda não estava completamente preparado para ficar aqui e acabou resistindo por poucas horas. Então, a nossa expectativa, né? A gente tinha uma expectativa dentro dessa espera e foi frustrada. E isso destruiu a gente, sim, de um jeito muito... que é difícil, acho que todas vocês, né, que já passaram por algum tipo de frustração, por alguma coisa, é muito destruidor, assim, né, por dentro. E eu, como psicóloga, eu fiquei observando, assim, e preparando isso, né, que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Eu fiquei revisitando, assim, tudo que eu senti, tudo que eu fui sentindo e tudo que eu ainda sinto ao longo desse processo, né. Então, a tristeza, né, por ter perdido uma coisa que, para mim, era tão importante. A culpa, às vezes, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que foi aquele dia que eu fiz tal coisa? E será que faltou oração? Será que eu, sei lá, estou sendo castigada por alguma coisa? A raiva, por que comigo? Né? Porque eu, tanta gente aí que às vezes nem quer e tem, e tanta gente que nem cuida e dá tudo certo. Por que eu, né? Por que comigo? O medo, será que eu vou conseguir um dia? Será que vai dar certo um dia? Será que eu vou ter uma história diferente? Ou será que é isso que Deus quer para mim? Se acontecer tudo de novo, né? E aí, 1 ano depois, quando a gente foi liberado para engravidar novamente, começo desse ano, a gente teve mais um positivo. Foi fevereiro, mais ou menos, a gente teve mais um positivo. E dessa vez a gravidez não evoluiu. Foi uma gravidez que ela não evoluiu, só tinha o saquinho gestacional ali quando a gente foi ver. E mais uma vez, né? Espera mais um pouco, ainda não é agora. E depois de mais alguns meses, mais um positivo. E agora, como vocês podem ver, eu acho que já dá para ver, eu estou esperando, né, mais um bebê. E eu ainda estou vivendo, né, essa espera, porque essa espera ainda não está concluída, né? Eu ainda estou caminhando na espera. Então, esse é o plano de fundo dessa história. E essa é a minha espera, né? Essa tem sido a minha espera. Mas eu tenho certeza que cada uma de vocês aqui espera por algo, ou não sei se está esperando. Opa! Espera aí, que apagou aqui. Eu esqueci de colocar para não apagar. Enfim, tenho certeza que muitos de vocês estão esperando, né, alguma coisa, ou já esperaram por algo. Eu não sei necessariamente o que, né? Então, às vezes, em alguma fase da vida, a gente está esperando por encontrar um parceiro, né? Tem até, eu lembro na minha época tinha o Eu Escolhi Esperar, né? Quem é dessa época do Eu Escolhi Esperar? Tinha um ministério, né, que incentivava a gente a esperar pela pessoa certa, né, na nossa vida. Às vezes você está esperando pela cura de uma doença, está esperando um emprego, está esperando aquela vaga naquele concurso que você está estudando há um tempão, está esperando aquela promoção no seu trabalho, né? Ou você está orando pela conversão de algum familiar, né? E você está esperando esse dia chegar, está esperando um problema ser resolvido, você está esperando uma dor passar. Enfim, a nossa vida ela é feita de esperas, né? A gente não tem tudo que a gente quer na hora que a gente quer. E lidar com isso não é fácil, né? Principalmente se a gente for pensar nos dias de hoje, onde a gente tem tudo tão rápido na nossa mão, né? Com isso aqui. Então, se eu quero comer qualquer coisa, eu tenho meia hora, está na minha casa. Mercado Livre, eu fico
boba, assim, dependendo do horário que você comprar alguma coisa na internet, chega no mesmo dia, na sua casa, né? O Mercado Livre tem lá a tal da entrega full, que dependendo do horário que você compra, no mesmo dia está na sua casa. A gente não tem muitas... A gente não precisa esperar tanto. Eu quero falar com alguém, eu pego o telefone e eu ligo, né? Não preciso mandar uma carta, esperar ela receber, para depois ela me responder, esperar dias. Não, né? Tudo muito rápido. Então, a gente está cada vez mais desacostumado a esperar, né? Cada dia mais esperar é uma coisa que não é o nosso natural, né? E essa é a questão central de hoje, né? Como que a gente vai esperar, né, as coisas que às vezes estão demorando mais do que a gente gostaria, né? Como que a gente vai passar por essa espera? O que a gente vai fazer enquanto a gente espera? E uma das primeiras pessoas na Bíblia, né, que vem em nossa mente quando a gente fala de espera é Ana, né, a espera de Ana, que nesse caso é uma espera muito parecida com a minha, né? Ana, ela também esperava por um filho. E se a gente for ver, né, a história de Ana, ela foi visitada também por algumas emoções, né? Algumas delas são expressas ali na própria Bíblia mesmo. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre algumas emoções que nos visitam nesse processo de espera, para que a gente possa aqui se identificar, né, se conectar na nossa humanidade, e algumas respostas que a Bíblia nos traz, né, para ajudar a gente a lidar com essas emoções, com tudo que a gente sente nesse caminho, certo? E a primeira delas é a tristeza. Quem aqui nunca ficou triste por ter que esperar alguma coisa? Isso desde criança, né? Quando nossa mãe, nosso pai não fazia o que a gente queria na hora que a gente queria, a gente fica triste, né? A gente não quer esperar, a gente quer as coisas na nossa hora. E lá em 1 Samuel, eu já deixei aqui tudo pronto, mas se você quiser abrir, né, a sua Bíblia, eu já deixei aqui os versículos para ler, mas se você quiser abrir para acompanhar, 1 Samuel 1, versículo 10 ao 16, fala assim, que Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então ela fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Então a Bíblia deixa muito claro que Ana, ela estava vivendo uma espera dolorosa. Ela estava triste. Ela estava triste, era uma emoção legítima. E na psicologia, e vamos chamar a Bia psicóloga para ajudar um pouquinho. Na psicologia a gente fala que nenhuma emoção, a gente até evita assim, usar um pouco o termo emoção positiva e emoção negativa. Eu gosto sempre de falar assim, que tem algumas emoções que são mais agradáveis de serem sentidas e outras que são mais desconfortáveis, né? Outras são mais desagradáveis, a gente não quer sentir. E se a gente for pensar, as nossas emoções, elas às vezes até nos protegem, né? Elas têm um porquê estarem ali, quando a gente usa da maneira correta, né? Quando a gente age de forma saudável. Então, eu até sempre gosto de usar o exemplo. Já pensou se ninguém gosta de ficar com vontade de fazer xixi, né? Ninguém gosta de ficar com aquela dor apertada para ir no banheiro. Grávida, sofre de madrugada, tendo que levantar um monte de vezes de madrugada. Ninguém gosta, dói, é ruim. Mas já pensou se a gente não sentisse esse desconforto na nossa bexiga, quando a bexiga está cheia? O que ia acontecer? Melhor nem pensar, né? Melhor nem pensar. Não ia dar muito certo. Então, a gente precisa desse desconforto para que a gente entenda. Eu preciso ir ao banheiro, eu preciso ter uma necessidade atendida, né?
Ou então, já pensou se na panela quente, se a gente não sentisse dor quando a gente relaxa numa panela quente, a gente ia ficar com a mão ali e ia se machucar. A gente precisa ter o desconforto da dor para a gente entender que, opa, eu preciso tirar a mão disso, eu preciso tomar distância. E as nossas emoções, elas também sinalizam algumas necessidades, né? A tristeza, por exemplo, ela geralmente aparece, né, quando a gente perde uma coisa importante, quando a gente tem um desejo que é frustrado, e ela nos convida a parar, a refletir, até a buscar apoio, por exemplo. Às vezes, se a gente não tiver esse momento de ficar um pouco mais introspectivo mesmo, a gente não percebe que a gente precisa pensar sobre aquilo, que a gente precisa ser apoiada, né? Tem até lá em Mateus 26, 38, lá em Mateus 26, 38, Jesus fala para os discípulos no Getsemane, ele fala assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ou seja, eu estou triste, eu preciso de apoio. Fica aqui comigo, né? Então, a gente tem caminhos saudáveis para lidar com aquilo que a gente está sentindo. O problema não é a gente ficar triste. O problema é a gente ficar presa nisso, ser dominada por essa tristeza, né? E aí a gente deixa de viver, a gente se isola. Em vez de buscar apoio, a gente se isola, né? Em vez de parar para refletir sobre as coisas, a gente fica remoendo, né, coisas. E a gente vai perdendo essa função protetiva da tristeza e a gente passa a ter uma emoção que nos prejudica. Então, o pecado, né, assim, o que é errado, né, não é a gente sentir alguma coisa, mas é o que a gente vai fazer com aquilo que a gente está sentindo. Porque a Bíblia traz que grandes homens e mulheres, né, na Bíblia, ficaram tristes, se angustiaram, mas o que elas fizeram? Elas clamaram, buscaram no lugar certo, né? Elas colocaram essa tristeza no lugar certo, elas canalizaram essa tristeza no lugar certo. Elas usaram, né, isso para direcionar. Eu preciso de apoio, né, como o próprio Jesus fez. Ele derramou o coração diante de Deus, né, como Ana e muitas outras pessoas na Bíblia fizeram. E Salmos 34, 18 fala assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Exatamente. E às vezes a gente até... eu senti muito isso, assim, né, e às vezes ainda sinto, né, nesse período de espera, enquanto a gente ainda não... Parece que não está palpável ainda. Às vezes é difícil até colocar em palavras, né? Às vezes a gente nem consegue orar direito. E a Bíblia fala lá em... Onde que está? Peraí. Enfim, perdi aqui o versículo, mas essa ideia de que o Espírito Santo nos ajuda, né, nessa caminhada. Tem até músicas, né, que Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Às vezes, nesse período de tristeza tão profundo, igual, né, na situação de Ana, ela estava tão ali que parecia que ela estava bêbada até, né? Acharam que ela estava bêbada de tão... Imagina o nível de angústia, né, que estava. E às vezes a gente não consegue colocar em palavras mesmo. Essa tristeza, ela é tão profunda. Aqui, ó. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Romanos 8, 25. Então, às vezes a gente está tão triste, eu estive tão triste, né, em alguns momentos, e às vezes ainda, né, me pego sem, às vezes, conseguir elaborar, né, uma oração, alguma coisa assim. E não sei se é o seu caso, se você está nessa fase, né, se você tem sentido isso, mas... pede para o Espírito Santo, né? Ou às vezes tem outras músicas, né, que foram orações para mim nesse processo, nos momentos assim de maior tristeza. Outras músicas que às vezes vão se tornando orações, né, nos nossos dias. E isso ajuda muito, né? Porque ajuda a gente a colocar as nossas lágrimas, né,
no lugar certo, né? Para a pessoa que vai poder acolher isso, de verdade. Salmo 35 fala, né? Um versículo que é bem conhecido também, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Não quer dizer que vai ser rápido, que vai ser uma dor pequena, mas essa ideia de que o choro não é a palavra final, né? Essa dor que a gente sente não é a palavra final. E quando a tristeza chegar, a gente precisa se lembrar disso, né? Que eu até gosto de falar com os meus pacientes que as nossas emoções, elas são como ondas, né? Elas são como ondas que passam. Às vezes, essa onda é um tsunami, né? Deixa um pouco de estrago por onde ela passa. Mas emoções são passageiras, são temporárias, né? E elas passam. E a gente pode desfrutar, né? Dessa alegria que vem pela manhã, que a gente não sabe quando que é esse amanhã também, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Amanhã podia ser amanhã já mesmo, né? Mas às vezes não é, às vezes esse amanhã está um pouco mais distante. Mas a gente precisa fazer como Ana, né? Perseverar e ter certeza de que o Senhor está sustentando e Ele que está consolando, Ele está enxugando as nossas lágrimas, né? Ele está realmente... Quando a gente transforma essas lágrimas, né, em oração e a gente coloca no lugar certo, né, diante da cruz, aos pés da cruz, Ele está disposto a enxugar, a acolher e nos abraçar. A segunda emoção é a raiva. E durante a espera, e eu sei que a raiva é uma emoção que ela sofre um pouco de preconceito, né, às vezes, porque... desde pequenininha a gente é ensinado, né? Eu, pelo menos, eu sempre fui a criança boazinha, sempre fui aquela criança que não dava trabalho. E quando eu, às vezes, expressava, né, de alguma forma, assim, alguma coisa, mas a Bia é tão boazinha, uma menina boazinha dessa, fazendo uma coisa dessa. Então, assim, a raiva, ela sofre um pouco de preconceito, né? Mas, na psicologia, né, ela tem também o seu lugar, né? E assim, dentro da espera, vamos pensar, por que eu tenho que passar? Imagina também, pensando, Ana, né? Por quê? Tem um fato que piora ainda a situação, né? Porque a outra esposa de Eucana, ela tinha, né, filhos, e olha o que ela fazia. A sua rival, que era Penina, né, a esposa que podia ter filhos, a provocava continuamente para irritá-la, porque o Senhor não tinha dado filhas a Ana. Então, olha só, eu tenho, você não tem, hein? Pensou? A raiva que, né, pode ter vindo junto. Porque às vezes as emoções, elas vêm num bolo junto, né? Ela ficava triste com isso e também, às vezes, né, devia ficar irritada. Por que eu tenho que passar por isso e ela não? Poxa, isso não é justo, né? Por que Deus está fazendo isso na vida dela e na minha não? Por que ela teve a resposta da oração que ela tanto queria e eu ainda não tive? Por que ela conseguiu aquela vaga e eu não? A Sileuza até falou, cadê a Sileuza? Cadê? A Sileuza até falou quinta, né, da entrevista de emprego, né? Poxa, por que a outra conseguiu a vaga e eu não consegui, né? Ela já entendeu o porquê. Mas, assim, imagino que às vezes no primeiro momento é difícil, né, da gente entender. Poxa, Deus, é injusto, né? Isso aí não tá certo. E Ana também pode ter se sentido assim, né? Não tem assim claramente isso, mas ela também pode ter sentido raiva, né? Como eu e você às vezes sentimos raiva. Poxa, por que comigo? Por que eu? E outras pessoas na Bíblia também, né? Demonstraram às vezes questionamento, sentimento de injustiça. Por que Deus? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Para essa raiva ela não amargar o nosso coração, porque essa raiva às vezes vai afastando a gente das pessoas, vai afastando a gente até das pessoas que receberam aquilo que a gente não recebeu, né? Vai afastando a gente de Deus mesmo, gera comparação no nosso coração, né? E eu lembro que uma coisa que me ajudou muito, né, nesse período de raiva, que às vezes, né, por alguns momentos, eu acabei não me perguntando tanto assim, por que eu? Porque logo eu já trouxe a ideia, por que não eu? Né? Que eu tenho porque mais para frente vocês vão entender, mas eu fui me conectando com muitas histórias assim de outras pessoas, isso me ajudou muito. Eu ouvia podcast o dia inteiro de gente que tinha passado por coisas parecidas, assim, isso foi uma estratégia que para mim me ajudou muito. E aí quando eu ouvia outras histórias parecidas,
falava, né, olha só, Deus permitiu isso na vida de muitas outras mulheres, né, assim como permitiu na minha, então, por que não eu? E uma coisa que a gente precisa lembrar, e também foi um desses podcasts aí da vida que eu já nem sei mais qual, se vocês me perguntarem quem falou isso, já não sei mais também, mas um desses podcasts eu ouvi uma coisa que também fez muito sentido, que às vezes nesse momento de raiva a gente fica com essa sensação de que como quase se Deus tivesse causado um mal para nós, né? Deus está me fazendo mal em ter que esperar, né? Deus está me castigando, Deus está me prejudicando com essa espera, né? Como se Ele estivesse fazendo uma coisa para nos prejudicar. Mas na verdade a gente precisa mudar, né? Essa visão de Deus, porque Ele não é o causador, Ele não é o autor do nosso mal. Ele é o redentor da nossa dor. Então Ele é quem nos liberta dessa dor que nós temos por vivermos no mundo que a gente vive, né? A gente vive num mundo que é caído e isso faz parte da nossa vida. E não é Ele que nos causa mal, pelo contrário, é Ele que nos acolhe quando o mal nos visita, né? E isso para mim foi fazendo muito sentido no meu coração. E tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês são coisas que ao longo desse processo é o que tem me ajudado a estar aqui, sabe? É o que tem me ajudado a ficar de pé. Então, tudo isso é o que Deus foi trazendo ao meu coração. Então, se a gente acha que Ele está nos fazendo mal por esperar, na verdade é o contrário. Ele está cuidando da gente enquanto a gente espera, né? E isso muda muito essa visão. E então, que a gente possa aprender isso, né? Que a gente não precisa negar a nossa raiva. Tem até lá em Efésios 4, 26, 27 que falam, né? Que fala, não pequem ao permitir que a ira os controle, né? Que é, em outras versões, irai-vos, mas não pequeis. Então, assim, a gente vai sentir, nós somos humanos, né? Mas o que a gente vai fazer com isso que a gente sente, né? Essa ira, essa raiva, ela vai tomar o controle do nosso coração, né? Ela vai fazer com que a gente alimente isso e fique se comparando com os outros. Ela vai fazer com que, não, então eu não quero. Se a fulana recebeu isso, se Deus deu isso para fulana e não deu para mim, então também não quero mais falar com a fulana, não quero mais me encontrar com ela, porque isso vai me fazer mal. Então, assim, é assim que a gente quer lidar, né? Então, a gente precisa alimentar essa ideia, né? Olha, eu não entendo, eu não concordo, né? Não seria essa a minha decisão, mas eu confio que o Senhor fez aquilo que o Senhor tinha que fazer e essa é a história que eu tinha que viver. Não é a história que eu queria, mas é assim que é, né? E eu confio que Deus tem um propósito no meio de tudo isso. A terceira emoção é a culpa. A culpa me visitou algumas vezes. Aquele pensamento, né? Poxa, será que sou eu que estou fazendo uma coisa errada? O que está faltando, né? Será que Deus está me castigando, né? Será que eu que não sou boa o suficiente para ter isso que outras pessoas têm? Será que isso foi uma coisa também? Será que porque a rotina de hospital ela é muito... Quem é que já passou por isso sabe, né? É uma loucura, né? E eu estava dividindo o quarto com outras pessoas, então é um caos. Você não tem muito tempo assim de ficar sozinha, de ficar em silêncio. E enquanto eu estava no hospital, eu não tive muitas... Eu não orei o quanto eu acho que eu deveria ter orado, sabe assim? E isso para mim, assim, foi muito doloroso depois pensar nisso, porque eu ficava pensando, poxa, será que se eu tivesse orado mais, Deus tinha feito? Será que... Hoje eu entendo que, né, não é isso, mas isso é uma coisa que às vezes mexe com a gente, né? Será que é alguma coisa que eu preciso fazer? Será que é alguma coisa que eu não estou fazendo? E na Bíblia não aparece, né, nenhum versículo assim claramente falando que Ana, ela se sentiu culpada, né, ela se sentia culpada por ter visto, pelo menos eu não encontrei assim. Mas se a gente for olhar para aquele contexto cultural da época, a gente pode inferir, né, que a culpa provavelmente fazia parte da experiência dela, porque naquele tempo a infertilidade ela era vista como uma vergonha, né, era uma vergonha social, era muitas vezes interpretado, né, como se aquela mulher fez uma coisa de errado, né? Ela está sendo castigada, ela é amaldiçoada por Deus, que ela era menos abençoada. Então,
pode ser que em algum momento, não sei, estou aqui, né, hipotetizando, mas pode ser que ela tenha se sentido culpada. Poxa, Deus, será que eu fiz alguma coisa e aí por isso o Senhor não quer me dar isso que eu estou te pedindo, né? E na psicologia, a culpa, ela também tem a função dela, né? Quando a gente viola uma regra, quando a gente viola algum valor, né, importante, alguma expectativa, quando a gente acha que a gente falhou em alguma coisa, é até importante que a gente se sinta culpado, porque essa culpa vai fazer com que a gente corra atrás de refletir e reparar, né? Consertar aquele erro, se realmente foi alguma coisa que tenha sido feito. Mas, nesse caso, né, como a gente está falando, como ela pode se tornar distorcida, a culpa ela pode se tornar muito destrutiva, né? Porque ela vai gerando essa ideia de autocondenação, e aí a gente perde uma das maiores identidades, né? A gente perde assim, a gente abre mão, né, de uma das maiores identidades que Cristo já deu para nós, que é, nós somos perdoadas, né? Nós somos limpas, nós somos perdoadas, e a gente não precisa ter essa sensação de que a gente pode fazer alguma coisa para merecer mais ou para merecer menos, isso, né? Qualquer coisa. É como se a gente ficasse tentando buscar uma causa para explicar, né, as coisas, como se a gente pudesse fazer, né? Ah, não, se eu tivesse feito, então, é assim, como se as coisas dependessem de nós, né? E não dependessem de Deus. E a Bíblia fala que agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, a gente tem que inverter os papéis na nossa cabeça, né? Porque o acusador, quem fica acusando, não é Deus. Quem fica acusando o tempo todo, a gente sabe quem que é o diabo, né? Deus, ele é o nosso consolador. É quem, como a gente falou lá atrás, é quem vai acolher a nossa tristeza, é quem vai enxugar as nossas lágrimas. Ele não é o acusador que vai ficar fazendo com que a gente fique, né, se condenando, se autocondenando. E aí tem até lá em João 9, tem uma situação em que os discípulos se encontram com uma pessoa cega, né, com um cego de nascença. E eles questionam isso. Quem será que pecou, hein? Será que foi ele? Será que foi seus pais? Porque para ele nascer cego assim, alguma coisa deve ter acontecido, né? Alguém pecou aí, para ele merecer esse problema, alguém pecou. E aí Jesus fala, não, nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ou seja, não tinha um culpado. Deus fez assim porque esse era o plano dele, né? E a nossa vida, ela não é organizada nessa ideia de merecimento, né? Quem peca mais merece menos, quem peca menos merece mais. É graça, né? É a graça de Deus. E as bênçãos, né? O tamanho da nossa espera não é medido pela régua da nossa performance, né? Se eu performar melhor na minha oração, aí Deus vai, nossa, olha só, né? Então, como ela é muito, né? Ela é muito, não é assim, né? Tudo é graça de Deus e tudo acontece por um plano de Deus. E tem lá em Mateus 5,45 fala, né? Que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, coisas boas acontecem com pessoas ruins, coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas tudo é propósito de Deus e plano de Deus, e a gente não tem esse controle, não é o nosso merecimento. A quarta emoção é a ansiedade. Quem aqui conhece a ansiedade? Alguém tem uma familiaridade com essa? Essa aí é famosa, né, gente? A ansiedade é tão famosa. Esperar, eita, coisa que gera na gente uma inquietação, né? A gente fica ali pensando no futuro, e se não acontecer, e se acontecer, e quando que vai acontecer, e será que vai acontecer, e até quando que eu vou esperar, e não está acontecendo logo, e cadê, não vai, no meu tempo já era para ter acontecido, e não vem. E ansiedade também, por incrível que pareça, a gente não quer que você se livre, né? Nós psicólogos, a gente fala muito isso. A ideia não é se livrar da ansiedade, porque a ansiedade, ela nos ajuda
a gente se preparar, né, para as coisas, a gente, né, se planejar, mas a gente precisa aprender a lidar com essa ansiedade, né? Ela é uma emoção que nos protege, ela mantém a gente alerta, né, para as coisas, ela ajuda a gente a agir, mas às vezes a bichinha toma conta dos nossos pensamentos de um jeito que tira o nosso sono, né, afeta o nosso humor e prejudica até a nossa fé, né? Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas a ansiedade quer ter controle de tudo e a gente quer ver o que não dá para ver ainda e vira um caos, né? E a Bíblia ela traz também algumas coisas sobre ansiedade, né? Filipenses 4, de 6 a 7 é muito conhecido e eu só peguei numa versão aqui um pouco diferente que fala assim, ó, não se aflijam nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem os seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Em outras versões, né, a famosa paz que excede todo entendimento, né, que vai nos visitar, nessa paz que ninguém consegue entender. E outro versículo lá em Mateus 6,34 fala, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Amanhã a gente vai ter outras ou as mesmas preocupações. Tem até uma estratégia que eu uso com os meus pacientes, que chama tempo da preocupação. E parece um pouco contraprodutivo, né? Você fala, mas eu vou tirar um tempo para me preocupar? Eu sempre oriento assim, né? A gente fala, olha, pega meia hora do seu dia, que, de preferência que não seja à noite, porque à noite aí você vai abrir uma caixinha e aí você vai deitar e vai ficar pensando naquela caixinha que foi aberta, né? Pega meia horinha do seu dia e você vai anotar tudo que está passando pela sua cabeça de preocupação, tudo que você está esperando acontecer, que ainda não aconteceu, tudo que você está esperando, do jeito que está esperando, o medo que você tem. Anota todas as preocupações que estão passando ali pela sua cabeça. E tem outras orientações, estou falando muito superficialmente, mas o que geralmente acontece? A gente percebe que essa meia hora, ela cabe nessa meia hora, todas as preocupações que estão nas 24 horas do nosso dia. E aí a gente percebe o quão repetitivas elas são. Que meia hora, tem paciente que até fala, nossa, Bia, mas eu fui fazer meia hora, achei que ia ser pouco, beleza, anotei ali em 10 minutos, eu já tinha anotado todas as preocupações, e depois eu só ficava repetindo as mesmas preocupações, porque às vezes a gente fica só batendo na mesma tecla, né? Tá dissipado aí, né? Nas 24 horas do nosso dia, as mesmas preocupações. Então, isso é uma coisa, né, para a gente pensar. O quanto que às vezes as nossas preocupações elas são infundadas, elas são improdutivas, elas são com coisas que não estão no nosso controle, né? E elas estão sempre puxando a gente para um futuro onde a gente não tem o que fazer, né? E a Bíblia fala, basta a cada dia o seu próprio mal. Amanhã você vai ter outra preocupação, ou às vezes você vai ter essa mesma preocupação, ela vai aparecer amanhã de novo, e depois, né? Então, Deus convida a gente a viver um dia de cada vez, né? Entregando as nossas preocupações para a pessoa certa, né? Então, em vez de se preocupar, orem, transformem esses receios em orações, deixa Deus conhecer essas preocupações, e você vai ver o que vai acontecer, né? Que aí é quando ele fala, a paz que excede todo entendimento vai nos visitar. E eu, dentro da minha espera, né? Imagino que, né, quero que você tente pensar aí, né? Eu não sei o que você está esperando, mas talvez você também tenha medos, né? Tenha preocupações. Eu, dentro da minha espera, eu tenho medos e preocupações, né? No momento em que eu vi aquele positivo, na primeira gravidez eu tive mais, do começo do ano que eu perdi, eu tive um medo imediato, assim, foi uma coisa que na hora que eu olhei o teste, eu não consegui ficar feliz de imediato. Eu fiquei feliz de imediato, mas o medo parece que engoliu a minha felicidade, assim, eu senti muito medo na hora que eu olhei aquele positivo. Nessa, eu já consegui me alegrar, foi diferente, mas uns minutinhos depois já veio, meu Deus,
será que vou passar por tudo isso de novo? Porque eu não sei qual é a história que o Senhor tem para mim, né? Eu não sei. E se a sua vontade for que eu passe tudo isso de novo? Não sei. E se a tua vontade for que eu espere mais um pouco? Não sei. Então, muitos desses medos me visitaram e às vezes me visitam, mas eu tenho tentado canalizar sempre isso, né? Colocando diante de Deus, e eu tenho sentido essa paz, eu tenho sido cada dia mais preenchida por essa paz, que às vezes as pessoas não conseguem entender, às vezes, nossa, Bia, mas né, pelo que você passou e tal, e como que você está? E hoje eu posso dizer, eu estou muito feliz, eu posso dizer que esse medo, ele tem, né, aberto espaço para cada dia mais tranquilidade. Mas a gente tem medo, nós somos humanos, né? Outra emoção, a sexta, é a penúltima emoção. Penúltima? É a penúltima. Antepenúltima. É a solidão. E essa, gente, eu confesso para vocês que a solidão, né? Essa coisa da falta de conexão, né? Esse sentimento de falta de compreensão, de falta de apoio. É muito comum, né, em tempos de espera, porque às vezes a gente sente que aquilo é uma coisa tão íntima, tão profunda, parece que só a gente sabe como é lidar com a espera que a gente está esperando, né, com aquilo que a gente está esperando. Então, eu lembro que no auge, assim, né, da minha expectativa frustrada, eu precisei ser muito intencional em me conectar com as pessoas, porque eu tenho é da minha personalidade, assim, eu geralmente prefiro ficar sozinha. Então, às vezes, até minha mãe, minha sogra queria ficar lá em casa e me ajudando e fazendo coisa, e eu, gente, com todo respeito, vai embora, me deixa sozinha, tá tudo bem, eu vou ficar bem, né, tá tudo sozinha. Eu tenho, né, eu tenho muita facilidade, assim, em ser independente, sabe? Para mim, é um desafio me permitir precisar das pessoas. E a solidão foi uma coisa nova para mim, assim, eu não esperava isso. E eu lembro de ter sido uma das coisas mais profundas, assim, que eu senti, porque eu sentia, nesse né, momento de expectativa frustrada, assim, de espera frustrada, que a vida de todo mundo estava normal, menos a minha. A vida de todo mundo está andando, menos a minha. Só a minha que não. Parecia que ninguém entendia o que eu estava passando, nem o meu marido, né, que foi a pessoa que enfim, passou por tudo, parecia que nem ele entendia, assim, aquilo que eu estava sentindo. Era uma coisa quase física, eu não consigo explicar essa solidão que eu senti, assim. Era uma coisa quase física mesmo. Mas, essa solidão, ela também é um sinalizador, né? Ela também sinaliza algumas necessidades. Eu não sei se você tem se sentido sozinha na sua espera, né? Porque às vezes tem esperas, essa é uma espera que muitas pessoas sabiam, né? E sabem dessa espera, no meu caso. Mas às vezes você está esperando uma coisa que ninguém sabe. Às vezes tem alguma coisa que você está esperando que só Deus sabe. E isso contribui para a gente se sentir ainda mais sozinha, né? Nesse processo. E aí eu lembro que aí foi quando eu falei para vocês, né? Como essa solidão, ela é um sinal, né? De que acho que eu estou precisando de apoio, né? Eu estou precisando de acolhimento, eu estou precisando de conexão. E aí foi quando eu comecei, eu ouvia 24 horas, assim, praticamente. Eu estava cozinhando, eu estava limpando a casa, eu estava fazendo nada, eu estava com ou alguma pregação, ou algum podcast, ou alguma entrevista de pessoas falando sobre isso. Então, Eixila, né? A Eixila perdeu um filho, eu ouvi muito a Eixila. Pastora Thalita Pereira, ela também, eu não sabia, ela também teve, né, uma espera nesse sentido. Fabiola Mello, tem uma autora que ela chama Fernanda Witwicki, que também ouvi várias coisas dela. Então, assim, eu ouvia 24 horas pessoas que pareciam ter vivido ou estavam vivendo coisas parecidas que eu. E isso me ajudou muito a transformar essa solidão em conexão. E isso é uma coisa que eu até sugiro, né, que vocês façam, porque a Bíblia também nos direciona a isso, né? Tanto no sentido de que nós não estamos sozinhas, porque, assim, Deus já trouxe várias vezes na palavra, né? O Salmo 23, 4, que é super conhecido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, eu precisava o tempo todo também resgatar essa verdade para o meu coração.
E sejam fortes e corajosos, né? Deuteronômio 31:6. Não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará e nunca os abandonará. Então, nesses momentos, né, a solidão, eu não sei explicar, gente, é uma coisa, um vazio, né? É um sentimento assim, de incompreensão. E se você se sentir assim diante da sua espera, a Bíblia traz, né, esses direcionamentos de você cultivar, né, momentos de intimidade com Deus. Então, Ele está com a gente, né? Ó, tu estás comigo, né? Então a gente sabe, ó, eu nunca os deixará, nunca os abandonará. Que você dê espaço, né, para Ele fazer morada também nesse seu tempo de espera, para que você possa, mesmo sozinha, se sentir acompanhada. E que você possa se lembrar que Deus usa pessoas para renovar, né, a nossa esperança. E semana passada eu até estava falando para as meninas, semana passada não, semana retrasada, acho. Ou não sei, uma semana atrás, não sei quando foi. Eu fui no chá de mulheres que teve lá em Martinópolis, né? Para quem não sabe, a minha família é de Martinópolis. E aí minha mãe me chamou para ir no chá lá, e quem estava lá era a pastora Jaqueline, acho que ela até já veio aqui, as meninas estavam falando, eu não a conhecia. E ela levou uma palavra muito abençoada, assim. Porque ela falou, não vai dar para contextualizar aqui a fundo, mas ela falou sobre como que Deus usou Tito para renovar a esperança de Paulo, né, num momento ali em que ele estava precisando. E ela falou muito isso, assim, às vezes o que a gente precisa é justamente permitir que alguém de confiança se aproxime, né? A gente precisa permitir que Titos entrem na nossa vida, né? Que Titas entrem na nossa vida. Ou então, a gente pode ser Tito na vida de alguém, né? Como que a gente também pode ser usado para renovar a esperança na vida das pessoas. E, no meu caso, não foram pessoas próximas a mim, né? Eu senti essa conexão maior ouvindo e conversando e me conectando com pessoas que nem sabem que eu existo, né? Mas ouvindo essas histórias, isso para mim foi importante. Foi a minha forma de me conectar e me sentir compreendida, né? E foi onde, realmente, por que não eu, né? Realmente, olha só quantas mulheres de Deus abençoadas e, enfim, que tinham tudo para a gente falar, nossa, essa mulher merece tudo de bom, merece, né? Tudo de bom, porque olha como ela é uma mulher boa. E olha só o que aconteceu na vida dela. E isso me curou muito, assim, me ajudou, né? Deus usou muito essas pessoas que se dispuseram a compartilhar sobre as suas esperas e sobre as suas dificuldades, para que eu pudesse lidar também com a minha espera. Então, não sei se você está precisando de um Tito ou uma Tita na sua vida, a Jaqueline até falou isso, né? Titas. Ou se você pode ser Tito na vida de alguém, mas que você, né, diante da solidão da espera, você possa saber que Deus, né, está com você. A gente tem inúmeras afirmações que nos levam a sermos lembradas disso e que nós temos pessoas que podem nos ajudar também. Penúltima emoção é o desânimo. E durante a espera é muito comum, às vezes, em algum momento, a gente desanimar, a gente sentir aquele cansaço emocional, né? Que é uma resposta que a gente tem natural quando parece que os nossos esforços, eles não estão sendo suficientes, parece que não está dando resultado, parece que não vale a pena continuar, né? Não vale a pena continuar orando por isso, não vale a pena continuar tentando isso, Deus não está me ouvindo. E o desânimo, ele também nos sinaliza algumas coisas. Às vezes ele sinaliza que a gente precisa reorganizar as nossas estratégias, pausar um pouquinho, né? Cuidar um pouco de nós mesmas. A gente não pode deixar que o desânimo nos leve a desistir, né? Porque, assim como Ana, né, esperou, eu não sei ao certo assim, quanto tempo foi a espera de Ana, né? Se foi um dia, um mês, um ano, 10 anos, não sei quanto tempo foi essa espera. Mas ela não desistiu, né? Ela continuou orando, ela continuou confiando, mesmo quando parecia que as coisas não mudariam. E a Bíblia reconhece também, né, o desânimo, e ela também dá ferramentas para a gente lidar com ele. Lá em Salmos 13, de 1 a 6, fala assim: ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar esse sofrimento? Até quando meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão?
Ó Senhor, meu Deus, olhe para mim, responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tem sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Então são palavras de alguém que estava cansado, né? Até quando? Não estou aguentando mais. Mas ele resolveu buscar no lugar certo, né? Em Isaías 40:31, fala assim: por que você iria se queixar, ó Jacó, ou chorar, Israel, dizendo, o Eterno se esqueceu de mim, ele não se importa com o que acontece comigo. Vocês não percebem nada? Não prestam atenção? O Eterno não vem e vai, ele permanece. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não está em estafa, ele não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo, nos mínimos detalhes. Ele fortalece os que estão cansados, renova as forças dos que desistiram, pois até os jovens se cansam e desistem. Os jovens, na flor da idade, tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Eterno, renovam as suas forças, abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 27 ao 31. Ou seja, o desânimo, ele não pode ser, né, o nosso ponto final. Ele pode ser um momento da gente pausar, da gente, né, perceber, tá, eu estou cansado. Quando eu estou cansado, o que eu faço? Eu descanso. Se eu estou cansado, não preciso desistir. Se eu estou cansado, eu posso descansar. É um sinal de que eu preciso descansar, não é um sinal que eu preciso desistir. Às vezes a gente entende errado os sinais. Ah, eu desanimei, então não adianta mais. Ah, agora não tem. Não, se eu estou cansado, eu posso descansar. E a gente sabe em quem a gente pode descansar, né? Tem Romanos 12, 11, 12, fala assim: não se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor ou perseverem em oração, né? Então, o desânimo ele pode chegar, mas eu também falo muito isso para os meus pacientes, trazendo, né, de novo a psicologia aqui, né, para ajudar a gente. Às vezes a gente fala assim, e muito paciente fala, eu falo, por que você não conseguiu, né? Às vezes a gente alinha ali um planejamento, uma coisa, a rotina, tal. Por que você não, né? O que foi um obstáculo? Ai, Bia, eu não estou motivado para fazer isso. Não estava animada para fazer isso. Eu falo, opa, peraí, você não estava animada. Mas mesmo sem estar animada, mesmo estando desanimada, você continua tendo motivos para fazer isso. Essa é a questão da motivação, né? Então, você pode não estar animada, você pode estar desanimada, mas o fato de você estar desanimada não faz com que você deixe de ter motivos para fazer isso. E, às vezes, é isso que a gente precisa pensar, né? Às vezes eu estou desanimada, eu não aguento mais esperar, mas eu tenho bons motivos para continuar perseverando em oração e continuar focada, né, em descansar no Senhor, levando essa fraqueza, confiando que Ele vai renovar as minhas forças. E a última emoção é a frustração, que por fim, durante a espera, muitas vezes nós somos frustradas. E essa é uma emoção difícil, né? Quando as coisas não saem como a gente planejou, a gente esperou, e o resultado não foi aquele que era o desejo do nosso coração, né? Então, a gente quer uma resposta de uma oração, ou como eu, né? Meu primeiro filho, ou um emprego, ou eu quero uma cura para alguém, eu quero, né? Enfim. E a vida dá para a gente outra realidade, né? Tem um descompasso aí entre a expectativa e a realidade. E é muito doloroso, né? Porque mexe diretamente, né? A gente investiu tempo naquela espera, né? A gente investiu a nossa fé e aí, não. Ou, sei lá, ainda não, né? O não é difícil. E a gente tem algumas opções, né? Ou a gente vai paralisar. Então tá, então não quero mais saber, então beleza, é isso que tem. Então tá, não quero mais saber também, né? E a gente ficar ali nesse ressentimento.
Ou a frustração, ela pode nos ensinar a ter flexibilidade. Ela ajuda a gente a abrir espaço para o famoso recalcular a rota, né? A minha rota era essa, meu caminho era esse, mas cheguei ali numa rua que estava interditada. Cheguei numa rua que estava bloqueada, tinha um buraco ali, não dava para passar. E agora? Qual o caminho que Deus tem para mim e para onde que eu vou, né? Então, é isso. Será que a gente vai se fechar, né, diante das decepções, ou a gente vai abrir espaço para recomeçar, para ver beleza, né, nesse caminho diferente que foi traçado para nós? E essa flexibilidade foi uma coisa que eu precisei desenvolver muito e ainda preciso, né? Porque na frustração, a nossa tendência é sempre ficar olhando para tudo aquilo que faltou, para tudo aquilo que a gente não teve, né? Para tudo aquilo que, o famoso copo meio vazio, né? Quando a gente está frustrado, a gente vai focar em tudo que a gente não teve, como se o meu roteiro era melhor, a minha ideia era melhor, o meu plano era tão melhor, o meu caminho era tão melhor. Olha só, né? E no meu caso, por alguns momentos, eu tive muitas frustrações, assim, de coisas pequenas, assim, que para alguns pode ser pequenas. Mas é aquela coisa assim, poxa, eu não pude trocar uma fraldinha do meu filho, né? Poxa, eu não pude ouvir ele chorar. Poxa, tinha tantas roupinhas lá no guarda-roupa dele que eu queria que ele tivesse usado. E eu queria, né? Já imaginava como que ele ia ficar dentro daquelas roupinhas e não foi, né? Eu não tive, faltou. Mas o que eu fui aprendendo ao longo desse caminho, e hoje, né, eu consegui ir substituindo aos poucos essa frustração por uma gratidão, quando eu comecei a focar em tudo aquilo que eu pude fazer, tudo aquilo que teve, a parte do copo que estava cheia, né? Então, assim, eu tive um parto, apesar de tudo, tranquilo, a médica colocou até uma playlist lá, tranquila. Eu pude ver meu filho, me despedir do meu filho, eu pude passar um tempinho com ele, eu tenho um carimbo do pezinho dele, desse tamaniquinho assim, eu tenho isso. Eu ouvindo, né, essas histórias que eu estava falando para vocês, tanta gente não teve isso, não pôde ter isso, e eu tive. Eu não tive um monte de outras coisas que eu gostaria de ter tido, eu fiquei frustrada em um monte de outras coisas que eu não pude ter. Mas hoje eu consegui, né, recalcular essa rota e tá bom, esse roteiro que teve foi esse caminho. Então, o que tem de bonito nesse caminho? Né? O outro, para mim, parecia mais bonito, mas tá, se é esse aqui que eu vou ter que pegar, o que eu posso olhar de beleza, né, nessa dor? Então, essas pequenas coisas vão ajudando a gente a ir substituindo aos poucos a frustração pela gratidão, né, nesse tempo de espera. No caso de Ana, né, ela acabou recebendo aquilo que ela pedia, só que não foi na hora que ela queria, né? Então, talvez, fico pensando, né, sei lá, na nossa humanidade, a gente falar, poxa, nossa, mas estou tão frustrado, porque eu tinha pensado em ter filho mais nova, né? Agora eu já estou mais velha, será que eu vou ter energia suficiente, né? Sei lá, às vezes, na nossa humanidade, a gente ainda, mesmo recebendo aquilo, poxa, mas podia ter sido antes, né? Nossa, podia não ter demorado tanto, né? Mesmo a gente recebendo, às vezes a gente fica questionando, né? Mas a Bíblia mostra que muitas vezes a resposta de Deus, ela não vem do jeito que a gente espera. E Paulo, em um período de dificuldade, ele ora, né? Ele orou para que Deus tirasse o espinho de sua carne, né? E aí a resposta foi: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Lá em 2 Coríntios 12, 9. Ou seja, eu não vou fazer o que você está me pedindo, tá? Mas eu estou com você, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, assim, eu estou aqui te fortalecendo, e a Eishla fala muito isso, né, que ela perdeu o filho dela, e ela fez até uma música, né, um milagre sou eu, que Deus não fez um milagre no filho dela, como ela gostaria, né, então, assim, teve uma frustração, mas Deus faz todos os dias um milagre na vida dela, porque ela está seguindo, né? Ela está de pé todos os dias. Então, às vezes, o milagre não vem do jeito que a gente quer, mas Deus garante isso, né? Que a graça dele é suficiente para nós, mesmo quando a resposta não é o que a gente gostaria, né? E nem sempre a nossa vontade coincide com a de Deus. Eu lembro que durante o período de internação, eu tinha até um pouco a humanidade, né, compartilhada aqui.
eu tinha um pouco de medo de orar, porque às vezes a gente orava, a gente falava, Deus, né? Seja feita a tua vontade. Eu não sei se a sua vontade vai ser igual a mim. Então, na humanidade, eu falava muito isso para Deus. Eu falava, Deus, o Senhor sabe que é a minha humanidade, que às vezes a gente fala, não, se Deus quiser e Ele vai querer, não sei se Ele vai querer, né? E é difícil a gente, a tal da, não, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, tal. Mas tem hora que é difícil, né? É difícil. Mas a frustração é um convite, né? Para a gente confiar que Deus sabe coisas que nós não sabemos. O pastor Gian, lá de Martinópolis, ele chegou a me visitar e ele falou uma coisa que eu fiquei pensando depois, que ele falou assim, Bia, nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. Você está vendo as peças todas soltas, assim, mas Deus, Ele já vê o quebra-cabeça completo. Na sua cabeça não está fazendo sentido nenhum esse monte de peça solta aí, mas Deus já tem o quebra-cabeça completo. Então, a gente não sabe, né? Deus, Ele faz as coisas, e tem também, né, o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que vai dar tudo certo, mas é que Ele vai fazer com que essas peças aqui, elas se encaixem de um jeito que mesmo que dê errado, isso vai produzir algo de bom no meio do caminho, né? E a frustração, né, nos lembra daquilo, né, também lá em Provérbios, nosso coração faz planos, mas a resposta é difícil experimentar isso na prática, viu? Quando a gente lê na Bíblia lá solta, é tão bonito, tão fácil, mas quando a gente tem que experimentar isso na prática, dói, os nossos planos indo por água abaixo. Mas era isso, né? E aí, voltando a atenção para o tema que nos trouxe até aqui, que é esperar é caminhar. Então, até aqui a gente viu que a espera é uma realidade que todas nós enfrentamos em diversas áreas da nossa vida. Eu compartilhei a minha espera aqui, mas cada uma de vocês pode estar esperando qualquer outra coisa. Nesse processo, muitas emoções nos visitam, porque nós somos seres humanos, como vários seres humanos da Bíblia que foram citados, e todas elas precisam ser apresentadas diante de Deus. E a gente entendeu também que a nossa expectativa muitas vezes é frustrada, e algumas coisas às vezes saem do planejado, né, do nosso planejado. Mas como então nesse cenário esperar pode ser caminhar, né? Se parece que a vida de todo mundo está... Eu estou esperando, eu estou parada, né? A vida de todo mundo está andando e a minha está ficando para trás. E aí eu quero finalizar, né, dizendo que esperar é caminhar, porque enquanto as coisas não acontecem, a gente pode aproveitar para crescer em intimidade e confiança. Esperar é caminhar, porque enquanto a gente espera Deus trabalhar nas coisas que a gente pede, Ele já está trabalhando em nós. E tem até um livro da Fernanda Witwicki, é difícil escrever o nome dela, mas tem um livro dela que chama Enquanto Isso, que ela fala assim, Deus não está interessado em mudar a nossa situação, Ele está interessado em trabalhar em nós. Precisamos parar de pedir para que Deus mude as circunstâncias e começar a pedir que Ele nos mude. Então, enquanto a gente espera Deus trabalhar naquilo que a gente está pedindo, Ele está trabalhando em nós. Nós já estamos caminhando. Esperar é caminhar, porque esperar não é tempo perdido. É o tempo que Deus está usando para nos moldar, para transformar o nosso coração. E esperar é caminhar, porque mesmo quando a gente se sente sem força, a gente recebe um novo ânimo, como a gente estava falando. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, esperar não é ficar parada, esperar é caminhar, e caminhar com Deus, né, passo a passo, confiando que Ele tem um propósito em todas as coisas. Amém?